Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de sexta-feira aqui na Tirol FM o secretário de Educação aqui de Teutônia, senhor Paulo Brust. Bom dia, é um prazer recebê-lo, Paulo. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes, bom dia, Luiz Eugênio, colega da Secretaria da Educação. Para nós é uma grande honra estarmos aqui e principalmente para nós podermos falar sobre um assunto tão importante que é a educação infantil. Obrigado já de antemão pelo convite feito para nós, e a gente tem todo o interesse de buscar nesse momento os meios de comunicação, principalmente a rádio, né? Agradecer à Rádio Tirol por a gente poder usar esse espaço e falar sobre um grande projeto para a Teutônia. Nós que agradecemos a participação, sinto sempre convidados. Também, conforme ele já falou também, o contador da Prefeitura de Teutônia, agora atuando lá na Secretaria de Educação, Luiz Eugênio Hermes. Um bom dia, é um prazer recebê-lo, Luiz. Bom dia a todos. Bom, foi anunciado aí nos últimos dias que estava, digamos, em discussão a questão do ajuste do valor do custeio das vagas da educação infantil, né? Inicialmente, até eu gostaria que o senhor explicasse um pouco de como vinha funcionando até o momento. A gente sabe que aqui em Teutônia a gente já tem algumas, não sei o número agora exato, de escolas de educação infantil municipais, né, que são 100% custeadas, mas ainda tem as escolas de educação infantil comunitárias, aquelas que são geridas lá por associações de bairro, né? Bom, a educação infantil ela é uma das metas do Plano Municipal de Educação, atender 50% das crianças de 0 a 3 até 2024, e Teutônia, felizmente, já está fazendo isso. Em relação às escolas, nós temos 3 escolas municipais, que atendem 260 crianças, e mais escolas comunitárias que atendem ao todo hoje 900 crianças. A sistemática ela é bem interessante, sempre foi muito interessante, porque havia um repasse da prefeitura, que hoje é de R$ 250, e havia também uma contribuição ou um pagamento de uma mensalidade para as escolas, né, onde os pais pagavam, né, mensalmente um valor, e ainda as empresas, de certa forma, também ajudam essas escolas comunitárias. Eu entendo que o mais importante de tudo isso é essa identidade que a escola comunitária tem, principalmente com os locais, as localidades, né? E elas acabam sendo referência, principalmente no papel que elas exercem, que é a educação de qualidade. Então, foi um estudo de praticamente um ano, né, que a gente teve que fazer, nós tivemos que nos ajustar a uma nova realidade da educação infantil aqui em Teutônia. Tá certo. E a partir de agora, como vai passar a funcionar a educação infantil aqui em Teutônia? Bom, vamos fazer um breve histórico, né? Tá. Em 2017, nós tivemos algumas assessorias, entre elas a DPM, que é a Delegações das Prefeituras Municipais em Porto Alegre, e ela analisou principalmente a questão dos convênios, né? Em 2017 passou a vigorar a Lei 13.019, né, que é uma lei de 2014, e elas, de certa forma, ela começa a conduzir os recursos públicos de uma maneira muito eficiente, de certa forma, mas ela cria um desconforto. Então buscamos essa assessoria, e para nós foi alertado em relação ao Fundeb que a cobrança de mensalidades, a gente precisaríamos reavaliar isso, precisávamos ajustar isso para que a gente se adequasse à lei do Fundeb. Então, depois dessa informação, que foi mais ou menos em maio de 2017, nós começamos a estudar, trabalhar internamente e pesquisar e trabalhar muito, porque é uma questão história aqui em Teutônia, né? Nós temos a lei do Fundeb, que é desde 2007, que ela entrou em vigor, e a gente teria que fazer essa ruptura, né, com a sociedade, principalmente com aquilo que funciona. Então, nós tivemos poucas opções, Fabiano. Quais eram elas? Ou a gente municipaliza essas escolas, nós não teríamos orçamento para isso, né? Ou nós sairíamos construindo escolas municipais, também não teríamos orçamentos para isso, porque a escola do bairro Lesguto, só para vocês terem uma ideia, ouvintes, ela foi licitada no valor de R$ 1,5 milhão, e esse é o custo que essa escola vai gerar anualmente, R$ 1,5 milhão. Então estamos projetando uma escola para Canabarro,
né, para a Morada do Sol, já solicitamos para o governo federal. É uma escola para atender 180 crianças. Isso não quer dizer que ela vai sair, porque o governo federal ele estuda, mas há possibilidades. Aquela escola está prevista para 2 milhões e 400, o que vai gerar anualmente essa receita. E aí a terceira opção que mais nos agrada, né, de fazer os ajustes e principalmente manter as escolas comunitárias, principalmente pelos profissionais que atuam nessas escolas, pela identidade com a comunidade. Então foi esse o momento que a gente entendeu que nós deveríamos aumentar o repasse para essas escolas para nós nos adequarmos à Lei 13.019. E aí 2017 foi um ano assim, de muito trabalho em cima disso, né? De pesquisa de orçamento, de valores, para a gente conseguir montar uma proposta. E em novembro nós tivemos um consultor aqui em Teutônia, Carlos Eduardo Sanches. O objetivo da contratação desse profissional era falar sobre plano de carreira do magistério de Teutônia. E aí, nesse plano de carreira, ele também estudou toda a educação de Teutônia, e como ele já foi presidente nacional do Fundeb, ele nos alertou: vocês precisam fazer esses ajustes, vocês precisam se adequar à lei, né? Tem a lei aqui, a Lei 13.019, né, que é essa lei do chamamento público, onde tem as parcerias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, e também tem a lei do Fundeb, que é 11.494 de 2007, que fala da gratuidade, tá? Então nós fomos chamados a atenção em relação a isso, e aí o trabalho foi muito intenso, né, principalmente no final do ano de 2017 e início do ano de 2018. Cabe aqui ressaltar também que o prefeito Jonathan Brenser, vice-prefeito, eles entenderam a necessidade de ajustes orçamentários e principalmente na legalidade em relação ao Fundeb. Nós, só para ter uma ideia, né, Fabiano, nós recebemos do Fundeb, esse ano a projeção são 20 milhões, né, Luiz Eugênio? 20 milhões. Então é um recurso que hoje paga o salário dos professores da rede municipal, e nesse convênio, então, que a gente tem com as escolas comunitárias, teríamos um valor de aproximadamente 4 milhões e 300 mil, podendo chegar até 4 milhões e meio. Então, nossa intenção era passar esse valor todo para as escolas. Só que aí entra uma questão também, Fabiano, que a gente fica um pouco sentido, porque o governo federal, de certa forma, ele cria as leis, né? Mas o repasse é muito pouco, né? Porque no nosso cálculo, né, Luiz Eugênio, a gente tem que uma criança de 0 a 3 anos, nós recebemos através do censo escolar, o Fundeb, R$ 4.560, de 0 a 3. Isso é por ano. E esse valor dividido em 12 meses, a gente chega num valor de 380 reais. Né? De 4 a 5, a gente chega a ganhar 5.389, que dá uma média de R$ 450 reais. Então, assim, como uma criança de 0 a 3 você vai fazer para 380, sendo que essa criança ela é totalmente dependente do professor, né, ou do monitor, principalmente do professor, porque já na educação infantil tudo é pedagógico, né? E aí tu tem um bebê que não se comunica, que tem todas as necessidades de alimentação, as questões fisiológicas, todo um cuidado, 380. O governo federal, ao mesmo tempo, colocou o piso nacional do magistério, a lei do 1/3. Então, esse valor está extremamente, Fabiano, defasado. Então, nós tivemos que buscar recursos dentro da prefeitura municipal. Queria destacar ainda nessa linha do tempo, o dia 15 de maio, que foi um dia muito importante. Nesse dia, a gente convidou várias entidades, as escolas de educação infantil, empresários da cidade, professores da rede municipal, principalmente, a imprensa, porque nesse dia a gente abriu o orçamento da educação de Teutônia. E a gente colocou para o grande público, que esteve naquela audiência pública, na Guilherme Sommer, a situação de Teutônia. A ideia dessa audiência é, primeiro, informar, transparência e soluções. E a solução que a gente apresentou, que é a única que nós conseguimos achar para essa solução, é fazer esse chamamento público e comprar as vagas a um custo X, né? Naquele momento a gente não tinha valores ainda,
porque era necessário principalmente conversar com as direções das escolas comunitárias. E aí, posteriormente, a gente fez 3 encontros, e aí a gente chegou num valor que é esse que a gente está publicando hoje, né? Então as escolas continuam tendo como gestão o sistema comunitário, mas o pagamento, digamos, integral da mensalidade daquela criança que está lá não é mais, digamos, feito parte pelo pai, mas sim integral pelo município. De certa forma, o grande processo que a gente tem hoje é de construção, né? E a gente tem que cuidar para não desconstruir esse trabalho que foi feito praticamente de 1 ano. E eu quero agradecer os secretários, né? Marcelo Walter, das Obras, o Gilson Roman, da Agricultura e Meio Ambiente, a Rosana Schneider, da Cultura, o Clemir, do Planejamento, a secretária Jaqueline, da Assistência Social, o Pablo, porque eles tiveram que fazer cortes significativos nas suas secretarias. Porque esse ano, durante o ano, nós tivemos que fazer um ajuste orçamentário e é difícil fazer isso. Não é fácil. É muito difícil. Você tem um planejamento, tem que abrir mão de muita coisa. E aí eu quero destacar também o trabalho da Secretaria da Educação, de toda a equipe, né? O Clóvis, subsecretário, ele participou dessas reuniões de cortes nas secretarias e ele veio muito balançado, muito sensibilizado, porque assim a gente viu que os secretários queriam ajudar. Então, um secretário ajuda com 200 mil, outro com 50 mil. Ao todo, nesses cortes, nesses ajustes, a gente conseguiu praticamente 2 milhões a mais para encaminhar para a Secretaria de Educação, para a educação infantil nas escolas comunitárias. Então, a gente tem que reconhecer primeiro o governo municipal, o prefeito, ele nos deu essa autonomia de buscar esses recursos, ele estipulou isso como prioridade. E aí também há uma mudança de um governo que tinha outras metas, por exemplo, né? 2 milhões de orçamento, poderiam ser feitas obras, mas não tem obra maior que a educação infantil, né? Não tem um maior investimento ou melhor investimento que educação. É isso que vai ficar para as nossas crianças. Então, nós tínhamos, por exemplo, um projeto da secretaria, era de fazer uniformes para as crianças, né? A gente tirou esse projeto por enquanto, porque o orçamento ele é necessário para a educação infantil, principalmente para as escolas comunitárias. Então, acredito que o Luiz Eugênio também vai poder falar sobre os recursos, mas nesse momento, o mais importante não é a questão de gratuidade. O mais importante, comunidade, é a questão de legalidade. O mais importante é entender que eu, como pai, como mãe, eu não posso terceirizar a educação do meu filho simplesmente para o município ou para a escola comunitária. Eu preciso ajudar muito as escolas comunitárias. Então, a gente quer muito que essas escolas tenham uma condição boa. O custo, Luiz Eugênio vai falar sobre como foi feito esse estudo, mas nesse momento também é importante frisar que a responsabilidade dos pais em ajudar essas escolas com uma contribuição, ela se faz necessária. E peço muito assim que a comunidade não desconstrua isso, não é um momento de fazer política em cima disso. Nós fizemos assim cortes significativos dentro de um governo para buscar esse recurso e principalmente para colocar a Teutônia numa situação boa, talvez não a ideal, porque nós temos custos altos em relação à educação infantil, mas nesse momento a gente não pode retroceder. A gente sempre fala que esse é um caminho sem volta. Infelizmente ou felizmente, a gente reconhece que o modelo passado ele era muito bom, mas infelizmente a lei ela pede a gratuidade. Então nós queremos, Fabiano, a comunidade, que as associações que serão criadas nas escolas, que elas também tenham autonomia sim de cobrar uma mensalidade ou uma contribuição, que é esse o termo que a gente deve usar, que essa contribuição chegue para essa escola, né? Porque a gente sabe hoje que a mensalidade que é paga, mais a contribuição, que chega, a contribuição da prefeitura é 250, mas há uma mensalidade de 250 até 450, e no momento que você vai ter uma redução significativa, né, que praticamente
Se for uma contribuição de R$100, é a educação infantil, é a educação do seu filho. Não abra mão disso. Uma criança precisa desse investimento. E então, se a gente for olhar assim para essas famílias também, elas ficarão numa condição muito boa, Fabiano. Porque, só pegando um exemplo de uma mensalidade de 300, baixar para uma contribuição de R$100, a economia que tu vai ter de R$200 todo mês, chega ao final do ano com R$2.400. E aí é importante também que essas famílias invistam no nosso comércio. Não adianta sair daqui de Teutônia e querer comprar nos municípios vizinhos. Porque lá é mais barato. Não, a gente precisa investir no nosso comércio, a gente precisa movimentar a economia de Teutônia, a gente precisa arrecadar impostos, porque é dessa maneira que a gente consegue fazer educação e saúde e principalmente criar empregos. Então a gente tem aqui várias lojas, o comércio, a gente fica às vezes, se coloca no lugar do empresário, né, que precisa também que a economia de Teutônia se fortaleça. Então principalmente para essas praticamente 1.000 famílias que receberão um recurso para esse ano de 4 milhões, ano que vem já está projetado 6 milhões, quase 6 milhões e meio, principalmente para a educação infantil, que esse recurso, famílias, retornem para o município com investimentos dentro da cidade de Teutônia. É necessário vocês contribuírem com o nosso comércio. É necessário a gente fortalecer a nossa economia. Então, pensando nisso também, Fabiano, a proposta ela não é ruim. Ela é interessante para toda a sociedade de Teutônia. Ela pode ganhar muito com isso. E por isso que eu, mais uma vez, eu peço que todos nós saibamos aproveitar essa oportunidade. E sim, famílias, contribuam com as escolas. A gente sabe que os empresários já repassam o valor e esse valor, no primeiro momento, nós queremos fazer um fundo, mas esse fundo a gente abriu mão, principalmente porque a gente entendeu, através das nossas reuniões, que é muito importante para essas escolas receberem o recurso das empresas. Tanto que nessa audiência pública nós trouxemos os empresários para contribuir. A Constituição Federal diz que a educação ela é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então que nós, sociedade, saibamos contribuir com esse projeto, que nós, como Estado, no caso o município, façamos a nossa parte e principalmente que as famílias façam a sua parte. Acho que é muito importante cuidar. A gratuidade ela não pode ser vista como qualidade. A gratuidade ela pode ser uma grande oportunidade de melhorar a nossa economia e principalmente a educação. É necessário contribuir, sim. E na questão do cálculo, aí entra o trabalho do Luiz Eugênio Hermes, que é o contador, né? Luiz, esse cálculo de que forma se conseguiu chegar nesses números? Acredito que houve aí uma discussão em torno, né? E para chegar ao valor ideal para realmente para fazer a manutenção, digamos, de cada criança. Sim, sim. A Lei 13.019, ela leva o processo agora para chamamento público, que é um processo licitatório. Desta forma, a gente teve que constituir ali, no caso, um levantamento de custos para conseguir chegar nesse valor da vaga da educação infantil. Esse levantamento dessa planilha de custos, ela considerou o piso nacional dos professores, ela também levou em conta a Convenção Coletiva de Trabalho do Sintep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Rio Grande do Sul, e também já o know-how que a educação já tinha contato com as escolas comunitárias, com as prestações de contas, também os custos médios mensais que essas escolas tinham. Esse levantamento ele levou em consideração o custo básico de uma escola de educação infantil, conseguindo chegando ao valor de R$ 543,40 por vaga, né? Como o secretário Paulo comentou, o orçamento inicialmente para 2018 tinha previsto R$ 2.828.000 para conseguir arcar com um repasse de R$ 250 mensais por vaga. Desta forma, a gente teve que trabalhar no orçamento para conseguir angariar mais recursos para conseguir chegar no valor da vaga, que fica bem acima do repasse do Fundeb, que ele também acrescentou agora há pouco, de 0 a 3 anos, 380, de
4 a 5 anos, em média R$450. Como o nosso levantamento ele ficou num valor um pouco acima, a gente fez todo o ajuste orçamentário e também já pensando na previsão para o ano de 2019. A LOA de 2018, que tem essa previsão de 2.828 para 2018, em 2019 a gente teria que ter reservas de 6.194.760, né? O município ele viu como prioridade esse trabalho. A gente conseguiu readequar ali a questão orçamentária para conseguir atender essa demanda e garantir para essas escolas que no ano que vem vai ter orçamento deste valor para pagar essas 950 vagas durante todo o ano, né? E aí entra a importância, né, desse estudo, Fabiano, porque a gente não pode simplesmente chutar um valor. Esse valor 543,40, ele é um valor que a gente consegue pagar, né, assumir esse compromisso. Né? O repasse de 2.800.000 para 6 milhões projetados para o ano que vem, a gente praticamente está triplicando o investimento nessas escolas comunitárias. Então é um recurso significativo, e esses R$543, eles não foram chutados simplesmente, foi um valor que a gente criou, porque essas escolas hoje elas já prestam contas, né? Toda entidade que recebe recurso público, ela tem que prestar contas desse recurso. E em cima desse estudo, o nosso contador, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, chegou aos R$543,40. Poderia ser mais? Não tem como pagar mais hoje, justamente porque o recurso ele é limitado. E a gente trabalha muito em cima de projeções orçamentárias. É muito diferente de um orçamento de uma família, porque a gente não sabe se esse dinheiro vai entrar, né? Como eu falei há pouco, a gente tem previsão de 20 milhões para o Fundeb esse ano, né? A folha de pagamento só dos professores da rede municipal está em 15 milhões, né? Isso a gente não vai de certa forma criar um problema para a administração ou principalmente para os futuros governos em relação a essa condição. Eu acredito que a gente teve muita responsabilidade. A gente sabe que as escolas comunitárias gostariam de mais recursos, mas nós não podemos também, de repente, chutar um valor lá em cima e não conseguir pagar esse valor, né? Essas 950 vagas, então, são as vagas hoje disponibilizadas nessas escolas ainda comunitárias, né? Aí tem mais as escolas, digamos, já municipalizadas, né, que já são municipais, mas mesmo assim, digamos, não zero o déficit que existe, ainda há um pouco de déficit em relação a vagas, né? Bom, nós temos hoje 900 crianças na rede comunitária e estamos ampliando para mais 50 nesse chamamento público, porque acontece em algumas escolas, vou citar uma escola de Canabarro, que tem capacidade para 90 crianças e aí ela está atendendo hoje 76. Por que ela não atende essas 90? Porque os pais muitas vezes não querem pagar, e aí é um grande erro, vou dizer para vocês pais, né? O filho que vocês têm é responsabilidade de vocês, tá? E no momento que vocês olharem só a questão orçamentária, futuramente vocês terão grandes problemas, tá? Não dá para querer fazer economia na educação dos filhos. Não dá para querer gerar cortes em cima dos filhos. É necessário investir na educação dos seus filhos. E aí acontece que algumas famílias também, Fabiano, não têm condições, né, de pagar. E aí, quando chega no momento, a gente tem uma central de vagas, hoje ela consta com 208 crianças na lista de espera. Então tem aquelas, por exemplo, aquela escola que tem 14 vagas em aberto, ela não atende porque os pais ou não têm ou não querem pagar, querem a gratuidade. E no momento desse chamamento público, essa escola, por exemplo, ela terá toda a capacidade dela ocupada, o que é muito bom. Nós não queremos tornar as escolas comunitárias um depósito, mas a gente faz assim um cálculo que 950 crianças, podemos atender todas elas, como daqui a pouco a gente vai conseguir atender 920, 930 ou talvez até mais crianças. O fato é que temos hoje na lista de espera 208 crianças para serem atendidas. Estamos trabalhando para isso. Tem a escola do bairro Lisguto que vai ser inaugurada em outubro. Essa escola é para 130 crianças e aí a gente consegue também
diminuir essa grande demanda, né? Muito bem, bom, então na verdade, além já de aumentar um pouco o número de vagas disponibilizadas, né, ainda tem mais aí a Escola do Elas Guto, que está em fase de conclusão, na verdade, de obra, ela está em andamento, né? Parece que eu estive ontem nessa escola visitando as obras e parece que a partir da semana que vem, se o tempo contribui, eles vão começar a botar a parte de telhado, né? Então a obra está num ritmo bem interessante. A proposta seria de 4 de outubro fazer a entrega para o município, né, deixar a escola pronta. E aí a gente, claro, nós temos no PAR, né, que é o Plano de Ações Articuladas do Governo Federal, buscando essa escola para o bairro Canabarro. Nós estudamos a possibilidade de repente alugar um prédio também para começar uma nova escola em Canabarro, né? Mas acredito que a educação infantil ela sempre vai ser um grande desafio em relação às vagas. É importante também fazer com que a sociedade respeite, principalmente que Teutônia a gente consiga dar conta dessa demanda, né? Porque a gente às vezes sofre interferências de outros municípios que querem às vezes a educação de Teutônia. A gente tem, infelizmente ou felizmente, não é um problema até então, mas no ensino fundamental, alunos que acabaram sendo matriculados em algum período, né, que são de outros municípios e ainda estão. Então a gente, com essa educação infantil, a gente vai ter que se blindar um pouco mais, né, porque a gratuidade, que as pessoas só ouvem a gratuidade, né, da educação infantil, é algo que precisa ser muito bem consolidada. E aí a gente vai ter que buscar também a promotoria de Teutônia, bem como o judiciário, né, de Teutônia, para começar a estipular regras bem claras para que os munícipes sejam atendidos, né? E eu queria destacar também que nós fomos no dia 13 de junho para a promotoria de Santa Cruz do Sul. Essa promotoria ela é especializada em educação e fizemos toda a apresentação porque eles nos questionam quais são os movimentos, os trabalhos que estão sendo feitos em relação à educação infantil por causa do Plano Municipal de Educação. E nós Teutônia saiu de uma posição de inquérito para uma posição de processo administrativo. E esse processo administrativo é apenas um processo de acompanhamento para ver se essas situações serão efetuadas, concretizadas, né, na prática. E então sair de inquérito que geraria punições penais, né, judicializações de vagas, a gente consegue chegar numa situação boa para o município em relação à educação de Teutônia. Ótimas notícias, então. Município de Teutônia, administração municipal trabalhando aí para levar educação de qualidade já na educação infantil tão importante para todos, mas que realmente o espírito comunitário continua, né? Que as famílias continuem aí apoiando, até porque a gente tem experiências muito boas aí em escolas estadual, falar aqui do Gomes Freire, que é uma realidade, onde que existe a contribuição espontânea, e essa é muito bem utilizada dentro da infraestrutura da escola, podendo oferecer aí para os alunos uma qualidade física, mas incluindo toda a educação. Então que isso continue, né, que sirva sempre de exemplo, né, Paulo? Também sou ex-aluno do Gomes Freire, poderíamos citar inúmeras escolas, o Augustin, escolas municipais, né? Nós temos uma questão cultural, a professora Ledinho nos colocou isso há poucos dias atrás, que a cultura de Teutônia sempre foi valorizar a educação. Que a gente não perca esse processo tão bonito, cultural e também, principalmente, educacional para as nossas escolas. Queria destacar também, esse é um ano de eleições para presidente e principalmente também para governadores do estado, que nós temos no Plano Nacional de Educação, para esse ano já, 7% do PIB previsto para investir em educação, com a meta de chegar até 2024 em 10%. Então, para as pessoas terem um pouco de noção do que é fazer administração pública, gestão pública, né, Fabiano? Os desafios que é. Para esse ano seria 7% do PIB e nós estamos praticamente em 4,9%. Então esse recurso nos faz falta. E aí tem algumas decisões que às vezes são tomadas em Brasília, talvez em Copa do Mundo, né? A questão do petróleo, que antes esse petróleo teria um fim muito importante para a educação, e a gente percebe que não há nenhum movimento
a nível nacional em relação a investimentos em educação. Então nós somos muito dependentes desse recurso que vem a nível de governo federal, porque a arrecadação em cima do nosso município, ou dos municípios, ela é muito grande, chega a quase 60% que o governo federal pega dos recursos nossos e a gente, infelizmente, a gente recebe o básico, né? E nós precisamos trazer mais investimentos na área da educação. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito a participação do secretário de Educação de Teutônia, Paulo Brusto. Obrigado, sempre convidado, Paulo. Muito obrigado, Fabiano. A gente teria muito assunto ainda para falar sobre a educação infantil, sobre a escola, né, sobre a educação de Teutônia, mas pedi muito a colaboração de toda a sociedade teutoniense nesse projeto, que ele é importante, principalmente pela legalidade das ações públicas, das escolas comunitárias e a contribuição, sim, pais. Por favor, não vamos retroceder, né? Que a gente possa chegar a valores significativos que possam ajudar essas escolas. Não vamos ficar só pensando em gratuidade, isso é pensar pequeno, né? Para nós, sim, eu entendo que eu me orgulho de certa forma, apesar de ser um caminho que gera desgaste, que gera polêmica, mas nós procuramos sempre agir de maneira muito transparente em relação a esse assunto, e todos relacionados à educação, que é o momento da gente olhar para frente, sim, de entender que nós estamos quase triplicando o investimento em educação infantil e sim que o recurso vai ser muito bem investido. Nós estamos, através dessa medida, Fabiano, fazendo com que o recurso público seja investido e garantido para a educação infantil. Muito obrigado, obrigado ouvintes. Quero agradecer muito a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Vocês têm trabalhado muito em cima dessa situação, né, de educação infantil e fora ensino fundamental também, e a gente sozinho nós não conseguimos fazer nada, né? É um trabalho de equipe e também pedir muito assim para as escolas comunitárias, qualquer coisa nós nos colocamos à disposição para conversar com a comunidade escolar para poder ajudar nesse processo que é muito importante. Obrigado. Tá certo, obrigado e sempre convidado. Também ao contador da Prefeitura de Teutônia, ele que é contador da Secretaria de Educação, Luiz Eugênio Hermes. Obrigado. Obrigado pelo espaço também. Sempre convidado.